Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Falar agora do Rio de Janeiro, o Cariocão começa hoje, então a gente vai dar uma olhada como os times estão se preparando. O Flamengo também estreia amanhã, enfrenta a Portuguesa e vai com um time recheado de garotos da base. Paulo Souza vai observar todos os passos da equipe, comandada por Fábio Matias. No time principal, o rubro-negro teve 3 casos de Covid detectados. Felipe Luiz, João Gomes e Isla iniciaram quarentena. O lateral está com a seleção do Chile. Vai começar também o Cariocão e o Paulo Souza, viu? O técnico do Flamengo, está treinando com todo mundo, inclusive os jogadores aí sentiram um pouquinho nesse começo, né? Porque era treino todo dia, não tinha descanso, apesar que ele deu um dia para um churrasco, tá tudo certo, mas Dedê, Paulo Souza chegou com umas regras aí. Alinca, essa do churrasco ele foi malandro. Foi bom? Ele Paulo liberou a garotada aí no final de semana. O que ele fez? Isso aí é para ganhar grupo. Ele dá uma semana intensa de muito treinamento, até para os jogadores entenderem a forma que ele gosta de trabalhar. E o futebol europeu ele é muito intenso na pré-temporada. E aí ele marca um treinamento, por exemplo, na sexta tarde. Aí na quinta ele chega no vestiário e fala assim, rapaziada, amanhã à tarde tá liberado, vamos fazer um churrasco amanhã à tarde. Aí os caras, caramba, tirou o treinamento de tarde, de amanhã, nossa, eu tô muito... E ele tinha metido uma cartilha, né? Entendeu? Chegando cedo, 8 da manhã, ponto, não sei o quê. Os caras. Os caras já, né? Aí ele chega, já tá equilibrado. Trabalhando tudo bem, isso que a gente falou, né? Ele foi bem. Flamengo 59%, Fluminense 17%, Botafogo 9% e Vasco 15%. O Flamengo naturalmente, por ter a torcida maior e por vir no momento melhor, tá levando a vantagem. Pra você, foi aquele rapidinho, pai bola, dá quem? Eu acho que a ordem é similar a isso. O Flamengo é óbvio que é favorito. Agora, qual o foco que o Flamengo vai dar ao campeonato? Qual o foco que o Flamengo vai dar ao campeonato? Vou pegar um gancho bom. Você, Carlinhos? Cara, assim, esses números, tem que ficar bem claro que o futebol não é uma ciência exata, né? Então, assim, as equipes menores nesse nível de competição, elas dão muito trabalho. E as equipes maiores, elas sempre tendem a botar a sua força máxima depois. Mas, assim, é óbvio que o Flamengo é favorito, mas eu acho que o Fluminense pode incomodar. Acredito que fique entre essas duas equipes. Boa! O que está incomodando, gente, essa palavra eu não gosto de falar que a minha mãe briga comigo. Ela fala que Nossa Senhora vira as costas para quem fala essa palavra. Essa desgraça desse Omicron que está incomodando e agora chegou de novo aos clubes cariocas. O Flamengo teve que revelar agora os 3 jogadores contaminados. Felipe Luiz, contaminado, João Gomes e o Maurício Isla, que a primeira vez foi lá na seleção chilena e agora está com a seleção chilena e se contaminou de novo lá. E a gente sabe que esse vírus, que essa cepa do vírus é potencialmente muito contagioso, né? A cepa contagiosa. Então, começando o campeonato, fui clear. Torcida se encontrando de novo, aquele Danone, jogador dentro de campo. E se esses 3 estavam treinando com o grupo, eu acho que nos próximos dias, no noticiário que a gente traz, provavelmente a gente vai ter aquele monte de gente se contaminando. E aí eu pego o gancho no que você falou. Se o Flamengo já não vai começar com o time principal, já perde o Felipe Luiz, já perde o Isla, como é que faz? Segundo especialistas, o fim da pandemia seria dessa forma, né? Foram assim nas outras pandemias do século passado. A gente vive uma série de incertezas e não é só o Flamengo. O Flamengo agora teve 3 casos, pode vir a ter mais, tá todo mundo junto. Mas pode acontecer com qualquer clube, sabe? É muito difícil medir assim como é que vai ser levado o estadual e depois o brasileiro. A gente tem que rezar para essa pandemia acabar o quanto antes, porque é mais um problema para os clubes, porque muitas vezes não é só o tempo da doença, né? Os 5, 7 dias. Em alguns atletas, por exemplo, do Raniel que veio para o Vasco, o Raniel teve complicações com o Covid. Sim. Então, quer dizer, a gente não sabe o quanto isso pode afetar depois. É uma doença respiratória, dá problema no pulmão e tal. O atleta, obviamente necessita do pulmão no seu ápice.
Então a gente não sabe o que pode acontecer. É uma aposta o tempo todo, sabe? É jogar pra Deus, literalmente. Carlinhos, pegando o recorte, obviamente, eu vou botar os 4 grandes, porque é covardia colocar os pequenos do Rio, né, nesse recorte que eu vou te dar aqui agora. O Flamengo leva vantagem, né? Porque se houver um surto de novo, onde o clube perca lá, igual da outra vez, perca 6, Sim. mais 10, acho que o elenco do Flamengo favorece o Flamengo, ainda com 6, 7 fora, seguir com uma vantagem técnica aí com relação a todas as equipes, né? É óbvio que o elenco do Flamengo é muito qualificado. E assim, o Flamengo, mesmo com jogadores Covid, jogadores convocados para a seleção, machucados, cartões, então assim, o Flamengo consegue ter um bom rendimento. E o Flamengo leva vantagem. Como eu falei, a preocupação é só nesse início, de não entrar com a força máxima e você acabar tendo algum tropeço contra essas equipes menores que já estão treinando aí há 2 meses. E a gente sabe que nesse início, por você estar treinado, né, você ganha alguma vantagem. Mas depois é óbvio que entrando todo mundo, a qualidade técnica, ela faz a diferença e ganha dessa força física. Um problema sério, porque começam os jogos, aí dentro de campo ninguém vai usar máscara, aí tem o torcedor. Acho que, eu sei que tá batido, eu sei que tá chato esse papo, mas infelizmente é isso. Vale a gente continuar se cuidando, os jogadores principalmente, né, tentarem ficar naquele núcleo ali, casa, trabalho, o máximo possível, porque não tem o que fazer, cara. Se contaminar, vai espalhar, contagia muito rápido, a gente está vendo aí perto da gente quanta gente contaminada. E aí, cara, eu vou entrar num ponto, com a vinda do Paulo Souza, né, tá se falando, e a Tato que cobre sempre lá, o Amêndola, o Flamengo agora tá com horários, o Flamengo tá mais rígido, e tal, Paulo Souza, telão, não sei o que, jantar e etc, opa, eu melhoro aí. Mas o Marco Braz fala, e vinha falando já, que o Flamengo já seria mais rígido antes do Paulo Souza, independente do treinador. GV, isso aí é história pra boi dormir. Isso é história pra boi dormir. No Flamengo sempre teve regras, sempre teve horários, né? Agora, isso é uma questão muito particular, que eu até gosto, os jogadores almoçarem junto, porque assim, não adianta só treinar e você não ter afinidade. E é assim que você cultiva afinidade. Na Europa, o Mourinho fazia questão de a gente tomar café da manhã e almoçar. Então, assim, falar Teve que ele... algum problema já com o Mourinho, Carlinhos, por causa do café da manhã? Já, cheguei atrasado. Por causa de café, por causa de almoço, culpa do meu irmão, jantar. culpa do meu Fernando, tá me assistindo, um beijo, Fernando. Me arrebentou. Qual Fernando? Meu irmão, o único irmão que eu tenho, Júlio. Não entendi você falar, irmão, o Herbert Richard falou aqui na hora. Meu irmão Fernando. Mas depois eu conto no YouTube essa história. Então, assim... Hoje? Hoje, conto. Então, já no YouTube, a treta Carlos Alberto versus Mourinho. Perdão, continua. Então, assim, regras o Flamengo sempre teve, né? Sempre teve, então não é que o Paulo Souza chegou. Ele tá querendo fazer algumas coisas que, assim, tem que ver como o grupo vai receber isso, né? E, assim, o grupo do Flamengo, por ter ganho 19, eles também têm que entender que os treinadores não têm que se adaptar a eles, até porque o treinador é hierarquia, né? Então, a hierarquia, ela analisa o que você tem de material humano e tenta fazer o trabalho, e os jogadores têm que estar acessíveis a isso. Você não acha que ponto eletrônico, telão, essas coisas todas que a gente vê lá fora, pode assustar um pouquinho esses jogadores, Edu? Porque o torcedor dividiu, né? Teve uma metade que falou, é isso mesmo, tem que trazer tecnologia. E uma galera falou, pô, mas o Flamengo nunca foi isso. Jesus era aqui, ó, papo, que não é bem assim também. Ele usou, obviamente, a tecnologia. Você não acha que isso aí... Eu tô com o Carlinhos, que aproveitou-se, que gerou um buzz em cima dessa história do Paulo Souza ser muito rígido. Já ia ser assim? 2 temas diferentes. Bom, as regras. O Brasil precisa começar a se adaptar a ter mais regras. Porém, isso é um passo a passo, não é automático. O jogador brasileiro, e no Brasil, o Michael falou isso aqui ontem, tem certos mimos, certos vícios, que se tiver a vitória acontecendo, a coisa flui naturalmente. Começou a perder, não sei o quê, um ficar insatisfeito, tende a ficar ruim. Isso é um ponto. Mas eu acho que regras são feitas para o melhor desempenho. Ponto 1. A parte de tecnologia, eu sou 100% a favor. E posso pegar pesado? Pode. A galera que senta aqui em um monte de canais reclama porque não entende para que serve. É simples assim. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais investimento, quanto mais pessoas capacitadas tiverem para trabalhar, mais fácil fica a vida do atleta na ponta. Serve para isso. É simples assim. Drone já foi criticado, celular já foi criticado, ponto eletrônico foi criticado.
o maldito telão foi criticado. Criticado por quê? Se aquilo ali é somente para melhorar o trabalho. A ciência chega para agregar. Sacou? Então, quer dizer, a galera que veio de casa, que é somente torcedor, que todos nós somos torcedores, inclusive o seu time eu falo em breve, nós somos torcedores, a gente é torcedor e profissional. Então a gente tem que entender o seguinte, a gente está passando uma imagem, uma responsabilidade para as pessoas que nos assistem. Muitas pessoas só nos têm para formar uma opinião. Então é o seguinte, falar mal de telão, tecnologia, é de uma ignorância sem fim, sabe? É de uma falta de capacidade mental de entender que é necessário para evoluir em tudo. A gente hoje está aqui passando, sei lá, em HD, em 4K, telão, isso aqui não tinha há 15 anos atrás. Então, quer dizer, a gente vai abrir mão porque não tinha 15 anos atrás? Então a gente vai abrir mão do cenário mais moderno porque há 15 anos atrás era outro cenário. Esse LED aqui foi 32 milhões de libras. Isso é evolução do futebol, isso é evolução do esporte. Pegando um gancho, né, no que você está falando, para quem acha aquilo ali é um topzinho quando os jogadores tiram a camisa, aquilo é um catapult. É quem? Catapult. Explica o que é catapult. Catapult é o que marca, né, que registra ali. Tem um GPSzinho, né? Isso, um GPSzinho que registra a velocidade, quantos quilômetros correu. Então, assim, os treinamentos hoje em dia são muito mais controlados. É óbvio. Antigamente você tinha muito treino inadequado. Joelhão gritava? Muito salto. Pô, já saltei arquibancada, né? Volta na lagoa, essas coisas todas. Então, assim... Você não dava volta, não. Você pegava uma roubadinha. Aquele busão. Hoje em dia, os jogadores são monitorados e, assim, tendem a ser mais longevos. E na Europa também, assim, tem regras, né? Mas não é todo mundo que segue também não, Edu. Ah, não, claro, óbvio. Lá tem suas exceções também. Tem, claro que tem. Não é todo mundo que segue as regras. Claro, e assim, o telão também é uma novidade baixa. Não é uma normalidade na Europa não, porque não são todos os clubes que aderiram a essa moda. Usa. Meu pai usa. Mourinho, só um tema sobre isso. Explica que é meu pai. Mourinho, só um tema. A única coisa que está errada nesse processo do Flamengo, que eu falei na primeira semana, eu vou repetir até o final desse processo, foi o Flamengo se vender, o Flamengo se apequenar e deixar que a nova comissão tomasse conta de todo o futebol sem ter ninguém na casa. Porque isso fica refém dessa comissão quando sai. E não aprendeu em 19, em 20, né? O Jesus sai em 20. Não aprendeu o que acontece? Então o Flamengo ter aberto as pernas de uma forma tão forte assim, para não ter ninguém da base. Ninguém da base lá dentro. Até para transição. Não, é óbvio que ele não vai ser eterno no Flamengo, independentemente dele ir bem ou não ir bem. Não, e até alguém passar informação de que ele tem na base de conhecimento. Ele se nega a ouvir quem já estava da molecada. Isso é ruim. E simplesmente não passa nada do trabalho que ele está fazendo para que fique na casa. Aí ele sai, leva toda a tecnologia, leva tudo que tá guardado em arquivo e tal. Aí entra um novo treinador Edu, e assim, outra coisa que eu sou contra é o cara falar, pô, não pode celular. Cara, se teu filho passar mal, se tiver algum problema familiar para resolver, isso não existe tomar o telefone do atleta. Vou fazer me fugiu o nome, a produção de repente pode conferir, o Maurício, né, que fazia esse papel que o Dino tá falando. Muito bem, muito bem. Muito bem, inclusive, Renier, campeão Vinícius da Copinha, Júnior, Paquetá, todo mundo passou na mão dele nessa transição. Ele fala num podcast, numa entrevista, que ele também não entendeu, porque tinha todo um projeto, e quando o Paulo Souza falou que queria a exclusividade, ele diz, palavras de Mauricinho, que o Spindle ainda tentou comprar a história, falando, não, mas o Maurício, e no final das contas... O Robertinho, preparador físico, também saiu? Não teve o que fazer. Todo professor, bom professor, tem prazer em passar informação. Isso não é um ato de professor do Paulo Souza. Espero que tenha sucesso, nada contra ele, eu não conheço o trabalho dele. Agora, o que mais me aborrece não é quem pediu a coisa. Eu posso me dizer, é quem aceitou. O Flamengo errou, exatamente. Flamengo gigante, com o maior investimento do Brasil, errou em topar que não tivesse ninguém da base, ninguém do clube fixo na comissão do profissional.